Fala meus amiguinhos e amiguinhas do sexto ano do Colégio e Curso Universo. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História do Ensino Médio, e estou aqui mais uma vez para ajudar vocês em nossas aulas de História, tá? Lembro a vocês que já trabalhei algumas aulas com vocês aqui no canal da escola, então a gente já falou sobre Mesopotâmia, tá? A gente já trabalhou o assunto também do Egito, a grande civilização egípcia, e agora a gente está dando continuidade aos assuntos. Então, por gentileza, peguem o livro de vocês, tá lá no módulo 2 do livro, tá? Capítulo 5, que é justamente o início do conteúdo, que é esse que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é a África Antiga, tá? Essa aula ela vai ser dividida, então essa primeira aula a gente vai trabalhar, conhecer um pouco sobre a África Antiga, sobre a região, tá? Sobre suas particularidades, é justamente ali uma introdução, é a parte 1 da aula, e na parte 2 a gente vai conhecer ali a diversidade de povos, tá? Então a gente vai entender sobre política, sobre economia, sobre religião. Então lembra que tá lá no livro de vocês, tá? Módulo 2 em História, capítulo 5, que é onde a gente vai introduzir os assuntos de África Antiga, tá? A África Antiga é um assunto muito interessante, muito especial, tá? Que abarca vários conteúdos que dá pra gente trabalhar em várias outras temáticas também, tá? Então espero que vocês gostem da aula, espero que vocês curtam, e qualquer novidade, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aí no comentário ou pegar meu contato com alguém da direção ou coordenação da escola para a gente ter uma dinâmica melhor e a gente tá sempre em contato. Tranquilo, pessoal do sexto ano? É um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo e vamos começar a nossa aula agora, tá? Pessoal, por que é importante a gente trabalhar sobre África? Porque é importante a gente conhecer esse grande continente e assim entender suas particularidades. Pessoal, a África ela é muito rica, tá? Tanto em relação a clima, a relevo, tanto em relação à diversidade de povos, a cultura, em relação a vestimentas, a manifestações artísticas, tá? Só que lembra que a gente está trabalhando aqui a disciplina nossa de história, então a gente vai entender um pouco sobre a África antiga, tá? Os primeiros habitantes, a primeira coletividade, as primeiras civilizações que ali se desenvolveram, tá? Lembro a vocês que a gente já trabalhou o Egito, tá? Egito ali situado ali naquela parte da África, ao norte da África, com o grande rio Nilo, que é bastante interessante, porque vocês sabem que foi a partir dele que se desenvolveu toda a parte instrumental, toda a parte de cultura, toda a parte de coletividade que tem uma grande civilização, foi por conta ali do grande rio Nilo, tá? Então agora a gente vai dar continuidade, tá? A gente vem falando sobre a África e eu trouxe alguns slides para vocês aqui. Essa aqui está sendo a nossa aula 1 sobre essa introdução à África Antiga, então eu espero que vocês gostem, tá? Pessoal, trouxe aqui, como sempre falo para vocês nos outros vídeos, tá? Que a gente sempre tenta entrar no assunto de uma maneira, de um panorama mais geográfico, tá? Então a gente tem que entender ali a nomenclatura, a gente tem que entender a localidade, a gente tem que entender toda a estrutura que forma o assunto que vamos trabalhar. Então é por isso que eu destaquei este slide aqui para vocês entenderem um pouco sobre o que é a África, tá? Sobre o que é esse continente africano. Então eu trouxe aqui para vocês o mapinha dele e lembrem que a gente está falando sobre a África antiga, mas aqui, como vocês podem ver, eu estou trazendo o mapa da África atual, tá? A África contemporânea, tá? Professor, qual é a diferença? A diferença é que esses estados que foram formados, agora esses países, essas grandes capitais, eles foram formados recentemente, tá? Quando eu estou falando ali da África antiga, eu estou falando de acontecimentos, de fatos históricos que aconteceram ali antes de Cristo, até um pouco ali depois, mas ali é o início da história, é o desenvolvimento ali do ser humano, tá? Quando eu trago esse mapinha aqui para vocês, aqui eu estou trazendo já a diversidade de estados, a diversidade política que se formou agora há pouco, recentemente. Então aqui vocês já podem ver que tem alguns países consolidados como Argélia, Mali, o próprio Egito, tá? Sudão, África do Sul e vários outros que a gente pode falar lá na frente na África atual, tá? Então eu trouxe aqui para vocês logo aqui em cima, ó, alguns dizeres, tá? Para a gente introduzir nossa aula. Então eu trouxe aqui, ó, a África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial, tá? Lembrando a vocês aí, puxando nossa aula para o lado geográfico, o que é um continente. Um continente é uma grande porção de terra, é uma grande extensão de terra.
rodeado ali pelas águas, tá? Rodeado ali pelo mar, rodeado ali por um oceano, tá? Então aqui é o caso do vasto continente africano, que é justamente esse pedaço de terra que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então aqui o que é que ele fala? Fala que é o terceiro maior em extensão territorial. Então é claro, vocês têm que lembrar aí dos outros continentes. Então a gente fala da Europa, a gente fala da Ásia, a gente fala da América, tá? Então lembrem e tenham essa consciência geográfica para a gente continuar aí a nossa aula, tá? Trouxe mais um dado, mais uma informação aqui para vocês, tá? Muito importante, ó, aqui em cima, cobre 20,3% da área total da terra firme do planeta, ou seja, é um grande, é um extenso, é um denso território aí, e é claro que essa vastidão de território, ela teve ali no seu início várias características diferentes das características atuais, tá? Então são os primeiros povos, são os primeiros habitantes, é o primeiro desenvolvimento, é o primeiro passo ali da humanidade, e a gente vai conhecer nessa aula 1 sobre introdução à África. Tranquilo, pessoal do sexto ano? Ó, dou uma dica para vocês, fiquem sempre assistindo às aulas com um caderninho, tá? Bota ali a disciplina, bota o nome do professor, bota a data e sai ali copiando as partes principais que vocês estão vendo nas videoaulas, tá? Então para vocês terem um acompanhamento melhor, se tiver alguma dúvida, copia também, tá? Para vocês terem uma absorção do conteúdo de uma maneira mais saudável, tá? Então se viram alguma coisa interessante aqui, já vai copiando, já vai destacando aquilo que o professor está falando, aquilo que o professor está explicando. Beleza, sexto ano? Sei que vocês são comprometidos, são responsáveis e aí a gente não vai ter problema nenhum em nossas aulas. Continuando, pessoal, então esse aqui é um mapa. É claro que eu vou trazer sempre mapas para vocês terem uma dimensão maior dos assuntos, dos conteúdos que estamos trabalhando. Então aqui a gente vai dar continuidade. Vou trazer o slide 2 para vocês. Ó, aqui a gente já fala mais de um lado natural em relação à parte de clima, a parte de relevo, aquela parte que acontece em todos os territórios e eles podem influenciar ali o desenvolvimento humano, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, pessoal, um mapinha, que esse mapinha, através das cores, dá pra gente ter uma dimensão de conteúdo muito grande, muito interessante para a gente absorver esse conteúdo sobre África, tá? Então olha lá em cima, ó, diversidade natural que influenciou o desenvolvimento humano. O que eu quero dizer com isso? É claro que teve alguns fatores naturais, ou seja, da própria natureza, em que o ser humano ele não pode mover alguma ação, ele não pode influenciar, mas ele é influenciado por conta dessa natureza, tá? Então, como vocês já sabem, eu tenho certeza, vocês têm aí um ótimo professor de geografia, que é o professor Márcio. O professor Márcio tem sempre aulas excelentes, então vocês já aprenderam em relação a clima, em relação a relevo, em relação a várias partes geográficas e também da parte biológica, que a parte do continente africano é marcado principalmente pelo solo ali e pela região semiárida, tá? Uns grandes desertos, vastos desertos, tá? Então é um clima muito quente, não em todo território, mas a maioria do território é marcada justamente pela essa semiaridez, tá? É um calor muito forte, então para desenvolver uma cultura, para desenvolver uma civilização nessa localidade, é claro que é bastante difícil, tá? Devido a vários fatores climáticos, tá? Porque pare para pensar como seria difícil você plantar, você ter uma agricultura boa naquela localidade, se realmente ali não tem uma região muito boa para o próprio plantio, tá? Para o próprio cultivo. Então, o pessoal realmente ali teve que se virar de várias formas e procurar outras localidades, tá? Então, por isso que eu trago aqui para vocês de uma maneira bem didática, tá? Aqui dá pra gente entender bastante. Então, aqui eu trouxe algumas características, ó, os desertos que acontecem ali na maior parte, tá? Principalmente ali na parte de cima do continente africano. Então a gente tem os estepes, a gente tem as savanas, a gente tem as florestas, que são a parte menor, tá? É a minoria aqui dentro desse grande continente. Então a gente tem a vegetação mediterrânea e também a gente tem o oásis, que é onde eu trouxe um slide principal para a gente conversar um pouco sobre o oásis, tá? Então, pessoal, aqui o que eu quero retratar para vocês é em relação à diversidade natural, tá? Em que influencia o desenvolvimento do ser humano, influencia as ações, o desenvolvimento de um grande império, de uma grande civilização, de uma grande coletividade, tá? Então o pessoal desse território é claro que teve sim
teve que se reinventar várias vezes, teve que moldar o seu próprio meio para assim se desenvolver, para assim ter um sustento para a sua própria vida, tá? É claro que na maioria das vezes buscando ali cursos de rios, tá? Como vocês sabem, e já falei para vocês também que o rio ele é super importante, a água ali é o elemento da vida, principalmente ali no início da construção da história da humanidade, tá? Então a água ela serve para o banho, ela serve para a alimentação, ela serve para o transporte, ela serve claro, primeiramente dentro da agricultura ali por conta dos canais de irrigação, por conta das obras hidráulicas, tá? Então tudo aquilo que a água ela favorece, tá? Ela beneficia o ser humano ali devido a vários fatores. Então, ó, lembrem de estar sempre destacando aí no caderno de vocês as partes principais aqui do nosso assunto, tudo bem? Então aqui, ó, a gente vai dar continuidade. Então trago para vocês aqui o que eu tinha falado antes sobre o oásis, tá? O que é oásis? Coloquei aqui em cima para vocês. São porções de terra localizadas em pleno deserto. Lembra que o deserto ali é onde predomina a região ali do continente africano, tá? Que possuem água e cobertura vegetal, tá? Então para pensar, é um vasto deserto ali dentro da região da África e tem alguns pontos ali principais em que eles têm uma paisagem diferente, tá? Eles têm uma cobertura vegetal, eles possuem água, então são considerados ali grandes paisagens, tá? São considerados ali rituais também religiosos ali por vários povos que ali passaram, tá? Então coloquei aqui para vocês, ó, são utilizados há milhares de anos como ponto de parada e descanso para os que cruzam os desertos. Então os que cruzam os desertos são os comerciantes, tá? São as tropas militares naquele período de guerras ali da antiguidade, tá? Então esses oásis, eles eram considerados ali paisagens, eles eram considerados ali lugares bastante religiosos, porque foi um Deus que abriu aquele caminho ali para o pessoal descansar, para o pessoal ter um conforto maior, ter uma água em abundância, tá? Então esses oásis eles eram pontos principais que o pessoal ali da antiguidade ali da África e até nos dias atuais também, eles têm um enorme afeto, tá? Eles realmente veem isso como se fosse coisa de um outro mundo, tá? Então lembra que quando eu coloco aqui para vocês no slide anterior, ó, o oásis é essa parte amarela, então são poucas localidades que tem aqui no deserto. Então eu destaquei para vocês aqui, ó, a parte mais amarelinha, tá? É claro que tem outras regiões também, só que eles são de um espaço de uma localidade bem menor, então às vezes não mostra nem nos outros mapas, tá? Então destaquei aqui o oásis para vocês, mostra essas duas imagens que vocês podem ver que é como se fosse algo muito luxuoso, tá? Algo como se fosse de outro mundo, feito ali também com maior cuidado, mas é uma obra da própria natureza, tá? Então vocês podem ver como esses oásis, como essa localidade, como esse espaço, ele é bonito em torno de uma região ali semiárida, em torno de uma região desértica, tá? Então eles eram utilizados ali como pontos de descanso, vários comerciantes, várias tropas, vários sacerdotes que passavam, viam isso como uma maneira de se confortar em meio ao deserto, em meio à parte de extremo calor, tá? Então, dando continuidade, sexto ano, à nossa aula, então trago para vocês aqui uma pergunta: por que estudar a África? Então, por que é importante a gente conhecer um pouco mais sobre esse continente e sobre os povos que habitaram esse extenso continente, essa grande vastidão de terra? Então, trouxe para vocês aqui um textinho, ó. Leiam aqui comigo, é necessário olhar outros povos, histórias e tradições, indo além do habitual costume que privilegia o estudo do mundo eurocêntrico, tá? Vou explicar para vocês, que tem a cultura de origem europeia como base ou referência. Ó, pessoal, quando a historiografia, ou seja, aquele pessoal que faz a história, que conta a história, seja ali no livro didático, seja em revista, seja em outras localidades, eles predominam, ou seja, eles exaltam, eles colocam na parte de cima, eles colocam ali em estandarte, mas a cultura, a história europeia, tá? Porque foi os europeus que fizeram isso, foi Grécia, foi Roma, foi aquela parte lá de cima que teve um esplendor cultural, que desenvolveu toda a cultura, tá? Só que a gente tem que lembrar, é claro, e olhar para a parte do Oriente, olhar para a parte da própria Ásia, da própria África e conhecer esses outros povos que não são bastante falados e eles não entram na história da mesma forma que o povo europeu ele entra, tá? Infelizmente.
Então é por isso que eu falo aqui nesse slide. É costume privilegiar o mundo eurocêntrico, ou seja, o mundo fora ali da região do Oriente, ou seja, o mundo europeu, tá? Então cabe a nós, estudantes, ter uma visão completa da própria história, tá? É isso que chama história geral, e é claro que a gente tem que privilegiar todos os povos, conhecer a história do Brasil, conhecer a história geral, tanto da África, tanto da Europa, tanto da Ásia, tá? Tanto aqui da América. Beleza? Então é por isso que é importante a gente ter um conhecimento sobre outros povos, para a gente não viver de uma forma de como se tivéssemos dentro de uma caverna, apenas com aquele conhecimento, tá? Apenas aquilo que achamos que é verdade, mas para a gente ter sabedoria, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, conhecer outros caminhos, trilhar outros caminhos e assim conhecer outros povos, outras culturas, outras religiões também, e assim ter uma grande gama de estudos e conhecimentos, de dados, tá? E assim a gente começar a enriquecer a nossa vida, tá? Então vou passar aqui mais uma vez para vocês. Então vocês podem acompanhar tudo isso que eu venho falando, que eu venho destacando aqui na nossa aula. Tem no livro de vocês, repito, módulo 2, tá? Tá lá, início à África Antiga. Então no capítulo 5, que a gente vai falar na próxima aula, que é justamente sobre os grandes povos que habitaram essa região ali da África Antiga, tá? Então esse tópico aqui, muito interessante para nossa aula, pessoal, também está no livro de vocês. A gente já vai adentrar para falar realmente da ação humana dentro desse grande território. Então por isso que eu coloquei aqui para vocês África na Antiguidade, o berço da humanidade, tá? Pessoal, tenho certeza que vocês já têm uma noção disso e sabem que a África é considerada o berço da humanidade porque os achados arqueológicos hoje, a ciência arqueológica hoje, mostra que os primeiros habitantes, tá? O desenvolvimento do homem, toda a evolução do homem, ela aconteceu ali em território africano, e a partir dele, tá? O ser humano ele começou a habitar outras regiões como Europa, como Ásia e como a própria América, tá? Então por isso que eu destaquei aqui em cima para vocês, o continente é reconhecidamente associado ao surgimento do homem, pois em terras africanas foram identificadas várias e antigas espécies que fizeram parte da evolução humana, tá? Só destacando para vocês aí um pouco sobre a evolução humana, sei que vocês já tiveram aula sobre isso, mas cabe a nós também resumir e refletir sobre esses outros assuntos. Então quando a gente fala da evolução humana, a gente lembra ali do Australopithecus, tá? O conhecido ali como macaco do sul, eles foram responsáveis, essa espécie ali, para o primeiro desenvolvimento, os primeiros que acabaram de descer ali das árvores e começaram a ter um desenvolvimento em solo diferente de outras espécies, tá? A gente tem ali o Homo habilis, tá? Habilis que já tinha uma habilidade ali em fazer uso de ferramentas de pedra. A gente tem o Homo erectus, tá? O Homo erectus, por conta desse erecto, é a parte mais ereta da coluna, então ele já tem uma postura bem mais parecida com a nossa. Então a gente tem esse Homo erectus que é responsável ali pela própria utilização do fogo e principalmente pela migração. Então ele sai do continente ali africano e ele começa a migrar para outras regiões como Europa e Ásia. A gente tem o Homo de Neandertal, o Homo neanderthalensis, tá? Então é aquele conhecido ali como os homens da caverna, tá? Muito conhecido, muitos achados arqueológicos ali na região da Europa. E a gente tem o Homo sapiens sapiens, tá? Que já significa sapiência, que significa sabedoria, aquele que já tem um cognitivo diferente de outras espécies. É claro que aqui é um resumo que eu reflito para vocês. É claro que existiram várias outras espécies e é claro que não foi de uma linha linear, tá? É uma vasta ramificações dentro dessas espécies, mas eu quero falar para vocês que todo esse desenvolvimento, logo ali também, principalmente ali no início das grandes espécies, eles se originaram dentro do continente africano. Então por isso que a gente fala que a África é o berço da humanidade, tá? É a mãe África, tá? É a mãe de todos nós, porque todos nós descendemos de algumas espécies que começaram a desenvolver nesse continente africano, tá? Então eu trago aqui para vocês uma imagem que mostra um grupo de humanos, tá? Grupo de população, uma pequena população que está habitando, tá? Seja caçando, seja coletando, seja colhendo, mas que está passando por várias adversidades na vida e assim passar para as futuras gerações e assim originando todos nós que temos nossas vidas hoje em dia, tá? Então, pessoal, aqui
é o nosso último slide da nossa aula, tá? Parte 1 da introdução à África Antiga. Então a gente já falou que a África, ela é o berço da humanidade, é como se fosse a mãe África, tá? É a origem de todos nós temos descendentes, somos descendentes de pessoas habitantes daquele período ali na região da África, e também aquela região é bastante conhecida por desenvolver grandes civilizações, tá? É o que eu trago aqui para vocês. Ela foi berço das grandes civilizações também, tá? Então por isso que eu coloquei aqui em cima para vocês, ó. Nesse continente também se desenvolveram grandes civilizações, entre elas a egípcia, a cuxita e a axumita, tá? Todas essas três tem lá no livro de vocês, inclusive eu mostro para vocês a partir do capítulo 5, tem lá no capítulo 5 para vocês darem uma olhada, tá? Aqui em cima também, ó, esses povos fundaram cidades e reinos que foram muito conhecidos no mundo antigo por seu grande desenvolvimento econômico, artístico e cultural. Então lembra lá dos egípcios, tá? Com aquela grande história dentro de uma grande civilização, com uma religiosidade, com uma parte cultural, com uma parte de manifestações artísticas, tá? Com a parte da arquitetura, da pintura, da própria escrita, tá? Em relação à moradia, em relação a grandes instrumentos que criaram naquele período, em relação a classes sociais também, tá? Em relação à escravidão, à própria política social daquele período, das guerras, de vários conflitos que aconteceram, tá? Então esse é só um dos grandes povos. Então aqui eu trago para vocês algumas imagens que representam grandes civilizações, grandes povos, grandes coletividades que habitaram essa região ali da África. E desses povos, as características principais, as políticas, as economias, a parte da sociedade, como se vestiam, a linguagem, a gente vai conhecer cada uma delas na próxima aula, tá? Então lembrem de estar sempre revisando o livro de vocês, que tudo isso que eu venho trazendo tá lá no livro, módulo 2, tá? E na próxima aula a gente continua. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer feedback, qualquer retorno, pode deixar aí no comentário, que eu tô sempre acompanhando, beleza? Valeu, sexto ano, e até semana que vem com a nossa continuidade da aula sobre história da África Antiga, tá? Valeu, espero que estejam todos bem e até a próxima. Abraço para todo mundo.